O Instagram nunca vai subir uma tela preta ou uma tela branca, na qual era ali que deveria estar seu conteúdo. Sempre vai ter o conteúdo de alguém que produziu no seu lugar. Bem-vindo e aproveita e já se apresenta aí para nossa audiência aí. Quem é Bom, você? Fala aí muito para bem, nossos, então nossos a gente colegas. está aqui, a maioria de nós, né, é médico aqui nesse perfil, no seu perfil e nesse meu outro perfil que eu estou falando aqui menor. Cara, eu vou pedir licença para me apresentar de duas formas, tá? Tá bom. A primeira, se eu tivesse, por exemplo, sendo apresentado num congresso, numa aula, né, ou de forma convencional, tradicional, no encontro de médicos, talvez fosse assim. Eu sou Dr. Sérgio Francisco, sou cirurgião cardiovascular pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, tenho MBA em Gestão e Administração Hospitalar e Saúde, sou mestre, né? Tenho mestrado em Ensino e Pesquisa na Saúde e vou me apresentar agora de uma segunda maneira, tá? Essa segunda maneira é o seguinte, eu sou Fica à vontade. Dr. Sérgio Francisco, sou médico, sou cirurgião cardiovascular e ajudo pessoas a evitar problemas do coração delas e da família delas. E eu posso dizer a você que essa segunda maneira de me apresentar me trouxe muito mais autoridade e relevância na internet do que todo aquele currículo que eu falei ali, talvez uma parte apenas. Então, só para dar um estalo aí, inicial, na nossa conversa. Que massa, que massa. Acho que aqui Já a gente já começou com começou com conteúdo, conteúdo, quem então. não anotou, veja a gravação. Sérgio, meu amigo, é o seguinte, tranquilo. Cara, essa é uma chamada muito forte, né? Que a gente fez aqui e vocês toparam. Como conseguir 100 mil seguidores no Instagram sem comprar, sem investir dinheiro em tráfego pago, sem fazer dancinha, sem fazer humor, entregando o seu melhor conteúdo. É uma promessa muito forte, cara. É, de onde que a gente... Qual é o lastro que a gente tem para poder... Né, que você tem, né, como expert aqui. Eu estou só te entrevistando. Qual lastro, né? Bom, primeiro que isso é real, né? Isso acontece. E é interessante que a gente, antes de entrar no detalhe, de falar, dar provas mais concretas, é interessante quebrar talvez uma crença limitante inicial, que é muito comum, principalmente entre médicos, né? De que não é, talvez não seja muito importante ter Uhum, muitos seguidores. Então isso acontece, é natural que aconteça durante um tempo, enquanto você não percebe a importância disso. Porque, na verdade, existe uma confusão entre ter seguidor por ter seguidor e ter seguidor potencialmente cliente, potencialmente uhum. paciente ou potencialmente, né, relacionado ali na frente. Isso faz toda a diferença. E a gente vai falar na nossa conversa de hoje, quando for falar sobre conteúdo, como que você transforma isso num alvo e depois traça as estratégias para chegar lá. Então, dito isso, o lastro vem do meu exemplo pessoal e do exemplo de outras tantas pessoas que a gente Uhum. acabou ajudando aqui na internet quando eu comecei a compartilhar essa ideia, aquela ideia inicial de produção de Reels, com conteúdo intencional e roteirizado para aproveitar o máximo das plataformas e assim com a nossa mensagem atingir as pessoas que de fato a gente se propõe a ajudar. E esse racional, ele, ele é transformado, ele pode, né, ser transformado num potencial muito grande de atrair seguidores que querem ouvir a sua mensagem, as suas mensagens. É porque não tem a ver só com a quantidade, né?
tem a ver com a qualidade desse seguidor. E isso foi o que mais me... Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa metodologia que você desenvolveu, cara. Porque o método que você desenvolveu obriga o médico necessariamente a entregar, cara, o melhor conteúdo que ele tem de forma concisa. Então, então deu um match muito forte com com que eu já venho falando aqui desde 2019. Né? A gente tem a nossa frase de camiseta aqui, né? Milhões de pessoas precisam do seu pior conteúdo. Só que esse modelo de Reels, cara, de produção de conteúdo que você trouxe para essa plataforma específica, cara, a versão E é literal disso, né? interessante, E aí? desculpa, aí. E é Não, interessante pode que falar. quando você vai pegando as variações, as variedades que esse conceito traz de produção de conteúdo, o céu é o limite, ou talvez não tenha limite, né? Tanto é que eu tenho Uhum. tem até um livro que eu estou escrevendo que chama Produção de Conteúdo Infinito para Médicos. Porque você começa a fazer derivações do que você produziu, isso não termina nunca. E não fica aleatório. Porque fazendo um gancho com o que você falou aí, não é qualquer seguidor, é porque se você produz o conteúdo da forma adequada, você dificilmente vai atrair pessoas que não têm interesse no que você tem para fazer. E você vai acabar, ainda bem, não dependendo de trends, não dependendo de áudio em alta, não dependendo Áudio, de áudio em alta. dancinha, né? Embora está até falar é esquisito para mim, mas acaba não dependendo disso para chamar a atenção, porque a gente pode até falar sobre isso, não sei se agora ou não, mas a dancinha ela tem um fundamento, né? Existe uma lógica por trás, é que essa lógica ela A dancinha, é o humor, né? exato, O humor existe também. uma lógica. A questão é, você vai sustentar essa lógica até quando? Você vai depender dela até quando? Então Total. esse aqui é o ponto que eu acho mais importante. Fazendo uma retrospectiva, Sérgio, hoje você tem 441 mil seguidores no teu perfil principal lá, Sérgio Francisco. Mas um ano atrás, Um ano quantos seguidores você tinha? atrás, Você lembra? lembro, em março eu tinha aproximadamente 15 mil seguidores. Eu produzo conteúdo 15 na mil, cara. internet há 7, 8 anos, né, aproximadamente. Então, digamos assim que aí eu comecei produzindo vídeo para o YouTube e tal, com a necessidade de marcar território, porque, pô, imagina, eu 7 anos Uhum, atrás, não tinha a relevância que eu tenho hoje. Mas eu sabia que poderia ter uhum, pô, tinha a minha formação, tinha minha, né, eu queria me posicionar e comecei a produzir conteúdo com esse objetivo. Aí sim, de fato era aleatório, né? Mas estava lá, estava produzindo, igual você falou. Estava fazendo, estava falando, alguma coisa estava colocando, estava contribuindo, mandando, fazendo mensagem, recebendo hate, gente reclamando, me xingando às vezes, né? E eu ia lá, todo educado, respondia, a pessoa agradecia, quem via do outro lado, isso lá no YouTube. Ele nem acreditava que eu respondia. Quando eu uhum, respondia, ficava bom, a pessoa ficava mansa, né? uhum. Logo na sequência. Mas, e o tempo foi passando, chegaram outras plataformas, veio o Facebook, foi um outro grande momento, assim, de, de aprendizado, né? De produção de conteúdo, formato, como muda, é assim o celular, é em pé, deitado, é vídeo longo, é vídeo curto, e fala de que jeito, e sempre fazendo, produzindo, até que o Instagram chegou e mudou o jogo, né? Porque tornou as coisas muito mais fáceis. Eu Uhum. gravava numa câmera, aí passava para o computador, um negócio super pesado, editava, é complicado. E o Instagram veio para mudar tudo, né? Porque facilitar Fac- tudo. Com o Facilitar, né? celular, você começa a produzir conteúdo de uma forma muito simples. E aí vieram os múltiplos testes que eu comecei a fazer com formas de produzir esse mesmo conteúdo que eu já fazia.
como eu estudo muito o copywriting, marketing digital, eu sempre tentei aplicar isso nas produções de conteúdo que eu fazia. E sempre atento ao que os outros fazem, ficava olhando o que é que dá certo, o que é que não dá. E chegou um momento que eu fiquei muito triste, porque eu vi que estava tendo sucesso, inclusive na medicina, sucesso, entenda, em alcance digital, porque lá no consultório deles a gente não tem como saber se tem sucesso ou não, Uhum. né? Mas estava tendo Uhum. sucesso quem estava fazendo extravagância. E aí, cara, teve uma hora Uhum. que eu falei, se for assim, eu tô fora, não vai dar para mim, eu não vou fazer isso. Então eu vi cenas assim horripilantes de médico, sabe? Não era nem mais dancinha, já era, não sei como chama aquilo ali, Pass- da Passando ética. dos limites até da. A gente teve alguma. A gente teve algumas discussões Exato. nesse E sentido, né? aí foi quando eu comecei a testar vários formatos e passei a aplicar estruturas de escrita, de persuasão dentro dos vídeos. E logo depois o Instagram aumentou o tempo dos Reels, né? Para 90 segundos. Isso possibilitou com que Uhum. eu aplicasse uma estrutura de copy muito simples dentro da lógica que é a retenção da pessoa no seu conteúdo e entendendo que se a pessoa permanece um segundo a mais no seu vídeo, a plataforma um segundo a mais no teu vídeo. A plataforma ela entrega mais teu vídeo para Uhum. pessoas que têm um comportamento semelhante a quem está assistindo. E funciona assim o mecanismo de recomendações, né? O famoso algoritmo ali do, Uhum. do Facebook, do Instagram e de qualquer outra plataforma de rede social. E começou a dar muito certo. Mas eu imagino que para chegar nesse nível de evidência, você testou bastante, Muitos né? testes, muitos testes, Porque. muitos testes e talvez. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu consegui fazer essa quantidade enorme de testes em vídeos, em postagens e tudo mais, porque eu quebrei uma crença que eu gostaria que a audiência aqui quebrasse hoje, se vocês têm, né, que estão acompanhando a gente tem, que é de que está todo mundo vendo o que você está fazendo no Instagram. Então você posta um vídeo, se postar outro vídeo amanhã, se você acha que as pessoas vão ficar assim, de novo esse cara com vídeo aí, cara, esqueça. Então, esse é um negócio que, primeiro, o Instagram não vai mostrar sempre para as mesmas pessoas. Ele vai testar, fazer vários testes, né? E ao contrário, Uhum. o contrário também é verdadeiro. E é importante que você tenha isso em mente. O Instagram nunca vai subir uma tela preta ou uma tela branca na qual era ali que deveria estar seu conteúdo. Sempre vai ter o conteúdo de alguém que produziu no seu lugar. Eu posso pedir uma coisa para a sua audiência? E quando a gente falar alguma Claro, coisa que claro, fizer claro. sentido, por favor, toca nesse coraçãozinho aqui que tem no canto da live para a gente saber que vocês estão vendo aí, estão acompanhando, estão. Porque na hora que sobe o coraçãozinho, a gente sabe que aquilo que foi falado fez sentido, olha, ó, fez sentido e a gente entende, ó, isso aqui para eles é importante. É a maneira da gente se comunicar. Exato. Sérgio, e aí eu quero te perguntar o seguinte, cara, a gente meio que falou isso, mas eu queria que você reforçasse. Existem dois jeitos do médico utilizar o Instagram para poder criar essa autoridade, para poder atrair pacientes para o consultório, né, para que ele possa exercer a boa medicina, né, para que ele possa ter um consultório, né, que eu chamo consultório de tijolos, né, um consultório que não é qualquer vento que vem que vai derrubar, né? Então, qual que é o jeito errado? Eu quero que você me fale o jeito errado e aí depois a gente fala, eu quero que você se apresente como é que é o roteiro, como é que é o teu método. Inclusive, eu acho que você deveria, né, até pensar
Não sei se você tem um nome já, se já patenteou, mas eu acho que era Não. interessante. Mas, enfim, qual que é o jeito errado? O que você vê que a galera faz aí que por exemplo, pô, que demora para trazer resultado? Cara, quando eu falo sobre isso, né, sobre produção de conteúdo para geração de autoridade, a gente pode navegar na área dos conceitos. Então, mais que o jeito errado, eu diria que é o conceito errado. E o conceito errado é aquele que você precisa depender de trends, que são as ondas do momento. O que é que está. Porque uma coisa é você usar uma trend, é você usar algo que está dando bom, que você vê que está engajando outras pessoas e tal. Outra coisa é você depender daquilo. E quando você cresce ancorado em trend, que é aquilo que está em alta tal, cara, isso te consome de um jeito que você pode desistir facilmente. Então, conceitos errados. Depender de trend, do ponto de vista aqui da plataforma, mas do ponto de vista da comunicação médica, o principal conceito errado é você, enquanto médico, quando vai produzir um conteúdo, olhar para a sua audiência e falar para um outro médico que você acha que vai te julgar. Esse. Cara, isso é muito. Isso faz sentido, pessoal? Se faz, toca no coraçãozinho aí. Porque isso é muito comum, E cara. isso acaba Muito comum. deixando. Muito comum. E é um desafio, Total, não, é um total, desafio, não é sério. total, É um desafio, cara. total, total, total. Tanto é que isso acaba deixando o médico escravo do formalismo, escravo do academicismo, porque ele quer tudo, menos alguém achando que ele não sabe o que ele acabou de falar, só porque ele foi coloquial, entende? É muito Então é demais. necessário Demais, um bicho. destravamento. Então tem, enfim, eu falo sobre isso bastante também. E, cara, porque isso é um negócio que eu observo, já observava, né, no início comigo mesmo, né, até que eu destravei, mas hoje eu observo em produções de conteúdo de diversas pessoas. E aí, dentro da conceituação, eu posso ir lembrando outras aqui que eu considero importantes, que é achar que você Tá? depende de grandes produções em vídeo, por exemplo. Tipo luz, Tipo, câmera câmeras, top. fundo desfocado, roupas, sabe? Equipe, grandes produções. Uma super edição. Edição, E tipo. assim, eu vejo muita gente fazendo isso. Muita gente, algumas pessoas acabam tendo um resultado, mas quando eu vou analisar, o resultado não é claramente pela superprodução. E sim porque acertou ali no conteúdo, acertou na comunicação. E é interessante que as pessoas entendam que tem certos nichos que, para passar uma imagem de autoridade, às vezes precisa ter um requinte um pouco maior na imagem. Então, quem trabalha com alto ticket em estética, essa parte aí que o glamour, ele parece, né, ter um fundamento aí na atração de pacientes, ele, ok, você fazer aquilo ali, mas existe uma série de erros primários de comunicação que as pessoas acabam cometendo e jogam fora o poder que aquela superprodução teria, só porque não conseguiu conectar com a pessoa que ela quer ajudar lá do outro lado. E é tudo sobre conexão, tocar na dor, tocar no desejo da pessoa que está do outro lado da tela.
É É sobre sobre o o outro. outro, né, É cara? sobre o outro. Sempre E sobre o aí, a outro. gente tem aqui 3 itens desse conceito, dos conceitos errados, né? Que é não de- achar que depende de superprodução, falar, olhar para a audiência e falar para o médico que vai te julgar, que é olhar para um e falar para o outro. E o primeiro que eu falei, eu nem me lembro agora, mas enfim. Não, você falou isso, né? Eu chamo de Medicase É, e e o popular, né? esse É o foi o segundo. segundo. Você falou de Ah, não foi o depender de primeiro, não trend, depender de não depender trends, de não trend depender e de não, trends. e não Isso, depender de uma superprodução. achar que os conceitos errados são esses, não depender de, achar que depende de trends ou coisas em alta, né? Depois o Medicase que você fala e as superproduções. Então, esse dentro do conceito errado, eu Isso, acho que esses são os 3 pontos. total, total. Ó, e qual que é o jeito certo? Eu acho que tem aqui, ó, 38 pessoas aqui que estão já xingando a gente. Sim, mas e aí? Qual é? Eu quero saber É, os seguidores também. cara, dentro do conceito certo, a primeira coisa é você entender, primeira coisa, é entender o que é que as pessoas que você pretende ajudar querem ouvir. Primeira coisa, porque senão você vai ficar aleatoriamente produzindo conteúdo. E aí, uma vez que você entende o que é que a sua audiência quer ouvir, você vai separar aqueles temas e organizar sobre o que você vai falar. Uma vez que você fez isso, aí você pode passar para colocar isso numa estrutura de Reels, por exemplo. Ou pegar essa estrutura de conteúdo e transformar em carrosséis, transformar em uma história que conecta muito também, né? Transformar em stories sequenciais, mas tudo começa lá atrás. Você entendendo o que é que as pessoas que você quer ajudar querem ouvir. E aí tem 2 dicas para 2 dicas. Sérgio, Uma são as que fale aí. você acha que eles querem e as outras são as que eles dizem que querem. Pegou isso aí, trabalha como for. Como se for com Reels, coloca na estrutura de Reels. E a gente pode falar da estrutura de Reels aqui, né, também. O marketing é um dos pilares de um negócio, de uma empresa. Então, a pessoa não vai fazer o marketing uma vez só. Então, criar um personagem nem é sustentável. Não funciona e não é sustentável. E hoje a internet, ele dá essa possibilidade. Cara, isso aqui é como se fosse minha TV, cara. É a minha TV e você tem a sua TV própria. E aí aqui a gente pode ser a gente, cara. Não precisa ser igual o Silvio Santos. Oi, ei, oi. Não precisa, velho. O Silvio Santos é ele já criou o SBT. Mas é isso. Então, pessoal, Deixa, pessoal deixa, tá perguntando deixa aqui, eu só aqui, fazer um Sérgio, se comentário, precisa. desculpa. Eu não sei se está subindo comentário aqui na Fala. live, tá? Se tiver, eu não vi nenhum durante a live Tá. inteira, tá, gente? Então eu queria só fazer esse disclaimer aqui. Para mim, não tem nenhum comentário aparecendo, ok? O que eu tirei da tela Eu vou. aqui foi porque quando a live começou, apareceu assim: Fulano entrou, Fulano entrou, Fulano entrou. E ficou na minha tela isso fixado aqui, mas eu não vi absolutamente nenhum comentário. Por isso que eu pedi para Pronto. clicar aqui no coraçãozinho que eu não estava vendo. O pessoal tá falando bem aqui da tua aparência. Brincadeira. Ó, a Natália Silveira tá perguntando aqui sobre expor em algum momento sua vida pessoal. O que é que você acha disso? Precisa expor ou não? A Natália me segue, ela me conhecia? Perguntei se a Natália me conhecia no meu perfil grande. Não, Não, não. Mas não, enquanto eu não respondo, ela sei, vai não sei. falar. Conhe- Ó, Natália, isso não é fundamental. Definitivamente não é fundamental. Mas, por experiência própria, é interessante que você apresente recortes da sua vida pessoal.
a exposição, né, do médico na internet, ela tem cuidados a serem observados por você. Eu posso falar explicitamente que é um erro você postar você bebendo numa festa, por exemplo. Eu sei que é um momento de alegria, mas por que precisa esse momento, você ali desfigurado às vezes, ser compartilhado com pessoas potencialmente clientes seus? Isso desconecta demais. Existe um limite dessa exposição. As pessoas gostam de histórias, elas gostam de entender enredos. Então, se você tem uma rotina, né, razoavelmente ali, que você consegue mostrar recortes da sua vida, e está tudo bem para você isso, ok. Respeita ali algumas coisas de segurança, né? Que as pessoas às vezes perdem a noção. Hoje eu posso dizer a você que eu raramente posto um story na mesma hora que a coisa está acontecendo. Mas é porque eu já meio que me preocupo com isso, no meu caso. Tipo, eu vou viajar, eu viajo naquela mesma hora. Eu tô com os meus meninos, meus filhos em algum local, eu posto uma história naquela hora, naquele local, identificar o local. Raramente eu faço isso. Então eu posto depois, mas eu mostro recortes do que eu faço, né? Então eu só cuido dessa parte da segurança para não, né? Enfim, a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? Quais são as intenções das pessoas, mas eu conto uma história. E aquilo que você falou acontece comigo muito. As pessoas sabem o nome dos meus filhos, as pessoas sabem do que eles gostam, elas sabem qual é o danado, qual é o quietinho, qual é o estudioso, que o, que o novinho fez 1 ano, né? Que o mais velho tem 10 e por aí vai. Que o do meio tem 7. Eles sabem que a minha esposa, eles sabem que a minha esposa, qual é o perfil dela, assim, tipo, é mais brava, manda em mim. Então, existe um enredo aí, né? Isso aí todo mundo Normal, sabe, né? né? Que a mulher sempre manda. Isso Então não é é isso. novidade, Eu não. acho interessante porque isso não é sem fundamento, né? Porque isso cria conexão e você começa a colocar os seus valores. Então as pessoas sabem qual é o meu perfil de valores. Elas sabem. Elas sabem com a minha religião, elas sabem o que eu acho de temas gerais. O que é que eu evito falar? Embora não acho que seja proibido. Eu evito falar temas políticos no meu perfil e nos meus stories também. Eu evito falar temas políticos. Mas, se for do interesse de quem quiser falar também, sustente, né? Ó, o Vitor tá falando que o teu filho É do meio verdade. machucou a testa. Machucou a testa, cortou a testa, eu estava viajando, eu mostrei isso tal. E aí, para vocês verem, eu fiz aquela história, mostrei aquela história toda, mas eu gravei ela e só mostrei depois. Eu só mostrei ela um dia depois. Isso aí. Um dia depois. Eu acredito, eu acredito muito nessa parada dos valores, né? De você conectar com as pessoas com os mesmos valores, até porque o que acontece? A gente estava falando do paciente que chega, né, no consultório, nananã, e, cara, é uma forma de você filtrar o paciente que você quer atender. Então você vai ser muito mais feliz atendendo pessoas que têm os mesmos valores que você, né? Você vai ter menos trabalho, né? Pô, então os valores eles ajudam a filtrar também, a Total. qualificar melhor esse público, né? E, e essa parada da mensagem, cara, de colocar alguma coisa tipo familiar, pessoal, mas sempre de forma assim, não como só para mostrar por mostrar, eu tô aqui tomando banho de piscina. Não, mas qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem que aquela foto? Eu postei uma época atrás, Sérgio, uma foto com a minha filha, cara, que a gente tem o dia de pai e filha, né, que eu criei.
inspirado no Marcos Mion. Eu li aquele livro lá dele, quando minha filha estava, antes da minha filha nascer, Pai de Menina, e ele tem o dia de pai e filha. E aí eu faço meu dia de pai e filha. E aí eu postei isso, mas não para mostrar a minha filha, mas para dizer, cara, para mostrar para os médicos, né, que têm filhas, cara, se você não está fazendo isso aqui, cara, você está perdendo uma oportunidade, sabe? A vida está passando e sua filha vai crescer e isso aqui não tem preço, pô. Eu já ouvi isso de uma aluna, de uma médica, Sérgio. A seguinte frase que me marcou muito, cara, ela falou assim: Sidney, eu tô com meu filho de 9 anos, que eu pisquei e ele completou 9 anos e eu recentemente fui comprar um sapato, eu não sabia quanto que meu filho de 9 anos calçava. Aí, tipo, isso foi uma das coisas que fez ela acordar, sabe? Sair daquele negócio anestesiado lá, aquele momento que a maioria, Mas sabe por que infelizmente, ainda tá, né, tá? cara? Então, Mas sabe por que aí, tá? fala. Cara, porque Porque, tá trabalhando tanto, tá tão ocupado, que não tá vendo que o trem tá passando. E o trem não é infinito. Então, o excesso de trabalho e às vezes ganhando dinheiro, ganhando bem. Só que não está entendendo que o mercado está lotando, está chegando muito profissional. Quem está aí na sua estabilidade já está vendo que não é simples assim, está pressionado. Enfim, tudo que você fala, né, e bate muito com força aí, mas é por isso que não estão vendo. Cara, é uma bolha que a é gente isso. está tentando ajudar a tirar ele de lá, né? Total. Cara, e aí, o pessoal tá aqui perguntando. E a estrutura do Reels? Como é que é essa estrutura Cara, do Reels, a Sérgio? estrutura de Bora, Reels é bora abrir o jogo aqui. uma estrutura lógica, onde você precisa, logo no começo, deixar claro sobre o que você vai falar no vídeo, tá? Então, ao invés de se apresentar e falar teu currículo, ó, quer saber? Ninguém tá nem aí pro teu currículo. Nem aí. As pessoas querem saber o que é que você tem para falar para elas que seja útil. Sabe por quê? Porque elas têm mais o que fazer do que ficar ouvindo o que você fez, formação tal, não sei onde. Entende? Então, começa falando qual que é o assunto daquela postagem. No caso, Reels aqui que a gente está falando. Por que Reels? Amanhã pode não ser Reels, mas é uma estrutura de comunicação. Pode usar no TikTok, no Quai, no YouTube, em qualquer lugar. Mas o Reels está entregando muito no Instagram ainda. Há uns 2 anos ou 3, ele vem quem mais entrega, o formato que mais entrega. Então, faz no Reels. Começa com o título ali, o tema, né, que você vai falar naquele vídeo. Fala aquilo, verbaliza, né? Lembre que tem gente que está lendo, tem gente que está ouvindo, tem gente que está vendo e ouvindo. E depois você se apresenta. Por que é importante se apresentar? Porque é a hora do seu branding, é a hora da sua marca. É a hora de você fixar a pessoa quem você é. E depois que você fala o seu nome, no máximo ali sua especialidade, você tem que falar o que é que você faz, né? O que você faz ali na internet? Eu atendo pessoas com problemas pulmonares, por exemplo. Eu ajudo pessoas a parar de fumar, ou eu ajudo pessoas a... Fala ali o que você faz. Pode ser a sua especialidade? Pode. Eu sou doutora fulana e tal, alergologista, por exemplo. Então, se apresenta. Então, você falou ali o tema do vídeo, na sequência se apresenta, não enrola para falar isso, tá? É logo no começo. A pessoa está louca para passar o dedo na tela do telefone. Então você tem que ser breve aí, não é para falar correndo, mas se ela chegou até o seu nome, é porque ela se interessou pelo que você anunciou antes. Pega essa. Senão ela tinha passado já para cima. E se passou, ótimo que passe. Porque ela não ficou interessada naquele conteúdo ali. E o Instagram vai mostrar aquele conteúdo para quem se interessar pelo que você anunciou. E aí depois que você fizer isso, faz um pedido para ela, mas faz um pedido simples. Curte aqui o vídeo, tá?
Por que eu estou pedindo para curtir o vídeo? Ó, eu anunciei, eu vou falar para você, né, uma estratégia muito boa para quem quer abandonar o vício do álcool, por exemplo. Eu sou o doutor fulano e tal, eu ajudo pessoas a parar de beber. Mas, ó, curte aqui esse vídeo. Não sei se é interessante para você. Então, vê. Terceiro ponto, um pedido simples, tá? Curte aqui. E segue o perfil. Por que não? Eu vou fazer mais conteúdos como esse. As pessoas, fazendo um parêntese na explicação, elas têm vergonha. Tinham, né? Tinham mais. Hoje estão perdendo já. Eu vejo que todo mundo já pede para seguir e tal. Mas... E você quer saber, Sidney, uma das minhas fontes nessas pesquisas que eu fazia para gerar engajamento no perfil foi de ver os vídeos que os meus filhos assistem no YouTube, por exemplo. Então eu ficava tentando, eu olhava, inclusive tem uma aula muito antiga que eu dou sobre isso, onde eu mostro o que é público-alvo. Então quando você vê, o exemplo que eu dou é assim, ó, tô no parênteses ainda, tá gente? Quando você vê o teu filho assistindo um desenho, Tá. você não entende porque tem 1 milhão de visualizações, é porque simplesmente você não é o público daquele desenho. E é assim que funciona. E quanto menos você entender por que, que aquilo é tão atrativo para aquelas outras pessoas, significa que está perfeito o negócio. Ele não foi feito para você gostar. Ele foi feito para eles gostarem. E comecei a olhar como os youtubers faziam. E uma das coisas que eles faziam sempre era fazer um CTA, uma chamada para ação, logo no começo do conteúdo que eles iam entregar. Então, muitas vezes era mostrar jogando. Vou mostrar como que passa da fase tal aqui desse jogo, tal, mas olha, não esquece de curtir aí esse vídeo, hein? Compartilha, alguma coisa do tipo. E aí eu, juntando com um monte de estratégia de Instagram e tal, nessa época eu tinha mais de 1000 vídeos também já postados, né, de tanto teste que eu fazia. Então, foi uma das fontes do conteúdo, de entender essa lógica da estrutura. Fechei o parênteses e vou recapitular. Falou o tema, fez sua apresentação, e o que é que você faz ali na internet, qual que é a sua, né? Fez o pedido, curte aqui, segue o perfil, pedido simples, e dê uma razão para eles fazerem isso. A razão normalmente é para você não perder mais vídeos assim, para você que se interessa por isso, para você que tem parentes, para você que conhece pessoas que podem se beneficiar, dá uma razão simples e começa o conteúdo. O mais importante é que você comece o conteúdo exatamente que você anunciou lá em cima. Se você começar a dar muita volta, você desconecta uma parte da outra. Porque pensa comigo, você está retendo a pessoa no seu vídeo, ela já está quase sem paciência ali. Porque você prometeu uma coisa, ó, vou ensinar a pessoa, vou te mostrar uma estratégia muito boa para parar de beber. Aí você falou seu nome, falou o que está fazendo um pedido para ela já está quase saindo ali. Mas ela está no perfil ainda porque ela quer ver que estratégia é essa para parar de beber. E aí, se você começa o conteúdo, a parte do conteúdo, dando muita volta, ela vai perder a paciência, vai desconectar e vai sair do vídeo. Tá? Como a pessoa sai do vídeo logo no começo, a plataforma naturalmente recomenda para menos pessoas. Então já começa ali. Existem algumas maneiras, né, de você produzir esse conteúdo. Você pode começar falando do jeito errado, de ir do jeito certo. Pode começar mostrando que vai apresentar uma oportunidade para eles. Você pode começar falando um problema, depois ir para a solução, entre outras formas de você conduzir o conteúdo, mas sempre começa falando sobre o assunto. Não enrola muito não. Terminou o conteúdo, e aí a gente não tem como desenvolver aqui o conteúdo, né? Mas aí sim você está pronto para fazer um pedido mais profundo. Por quê? Uma parte das pessoas não ficou no teu vídeo até essa hora, que você terminou de explicar tudo. Mas quem ficou é muito interessado. E ela está pronta
junta ali para fazer ações mais próximas, mais profundas, mais de parceiro, que é compartilhar para mais pessoas, entende? Pede para seguir mais uma vez, e sempre dando uma razão para isso. Quando você dá o conteúdo para a pessoa, ela já está ali com a cabeça fervilhando, pensando para quem ela vai mandar aquilo. Já lembrou da mãe, lembrou do pai, lembrou dos amigos, lembrou do grupo do WhatsApp, dependendo do que for o assunto. Porém, se você não pedir, a chance dela não fazer é alta. Então não tenha vergonha. Dê uma razão para ela. Nem que seja uma razão simples. Então, se você quer ajudar mais pessoas relacionadas a esse assunto, compartilhe esse vídeo aqui. Faz o pedido e pode fazer uma provocação, pode fazer uma outra chamada para ação, para aumentar o engajamento, para gerar ideias novas para que você produza conteúdo. Lembra quando o Sidney perguntou lá atrás sobre o que produzir? Eu falei, ó, tem que ser o que a audiência quer ouvir. Nessa hora é um bom momento de você descobrir. Você terminou um tema e você fala, tem mais alguma coisa que você gostaria de saber relacionada a esse assunto? Escreve aqui nos comentários, quem sabe isso vira um vídeo. Quando você começar a ler lá, mas só veio um comentário, 2, cara, tá ótimo. Que tempo você teria de Já tem assunto para 2 vídeos para 2 próximos vídeos. que vão gerar outros e outros. Então, assim, pensa comigo. Imagina que o pessoal está anotando aí essa sequência, né? Eu fiz o resumo e fixei no comentário aqui. Tá. É que eu Vocês não podem fazer tô print vendo, aí. cara, os comentários. Desculpa, pessoal. Tá, Eu não tá sei totalmente travado aqui porquê, para cara. mim. A mim tá assim, ó. Doutora Luana entrou e doutora Renata entrou. Pronto. Aí tá travado aqui. O que eu vejo é isso aqui. Vou até printar aqui. Estranho. Tá desse jeito aqui. Sérgio, e vamos fazer um exercício aqui prático, porque assim, essa parada do CTA, de chamada para ação, né, esse pedido, já foi motivo de discussão lá no na nossa comunidade de alunos. Você pincelou um pouco sobre isso, né, na questão de o pessoal ter vergonha e tal. E aí, eu até te deixo à vontade para trazer mais alguma coisa para a gente assassinar essa objeção, mas eu quero trazer um pouquinho de ciência, né? Médico, a gente precisa mostrar ciência para ele. Então, assim, isso é científico. Quando você faz o pedido, a chance da pessoa, a pessoa fazer a ação aumenta. Isso, tipo, às vezes, quando a gente verbaliza, parece até uma coisa óbvia, né? Mas, cara, é muito louco isso. A gente faz todo um esforço para fazer esse conteúdo e a gente tem dificuldade de pedir para a pessoa seguir, para ela compartilhar, para ela seguir. Não. Então, assim, quer ver? Ó, vou fazer um exemplo aqui. Quem aqui curtiu esse conteúdo aqui? Um conteúdo que, de verdade, para quem ficou aqui do início até o final aqui, ó, deixa eu ver quem que está aqui desde o início. Tem uma galera que está desde o início aqui, que eu estou acompanhando, ó. Quem está aqui desde o início? A Natália falou que foi um presente para ela, a live, Sérgio. Apareceram os comentários para mim agora. Quem curtiu, coloca aí, ó. Coloca o comentário aí. Cara, eu curti. Coloca aí. Apareceu para mim, cara, os comentários agora. Quem curtiu? Do nada. Agora eu estou vendo os comentários. Doutor José Carlos me disse muito bom. A doutora Luzineide falou curti. Agora apareceu. Nossa, eu estava travado aqui, não sei o que houve, cara. Doutor Marcos Cardio, ótima live. Tá vendo? Se eu não tivesse pedido para vocês escreverem, vocês não iriam escrever. E a gente ia ficar aqui sem ter um termômetro, né, eu tinha só a Natália que tinha comentado antes, mas olha o tanto de gente comentando agora. Simplesmente porque eu pedi. Então isso é científico. Você primeiro aperta no caso do modelo do vírus do Sérgio, ele traz um pouco de curiosidade no início, então dá curiosidade, aí já pede. Mas no final, é isso que eu quero reforçar do que ele falou. No final, você entregou um super conteúdo.
Não tenha vergonha de pedir. Você já entregou muito. No final, pede, sem vergonha. Seja sem vergonha, hashtag sem vergonha. Pois Não, é, Sérgio? cara, não tem que ter vergonha disso. Você contribuiu, né? Você doou ali, você não está ganhando nada de imediato, assim, para estar ali, né? Então, fazendo aquilo. Então, quando você faz um pedido, cara, isso, ó, tanto é científico, tanto isso é científico, quanto também o outro é científico, que é quando você dá uma razão para a pessoa. Por menor que seja a razão, ela é melhor do que nenhuma razão. Entende? Sim, Então, assim, sim. esse parece bobagem você dar uma razão, mas tem trabalhos assim, de comportamento que mostram que, por exemplo, quando você tenta furar uma fila, a sua chance de sucesso é quase zero, sem confusão. Se você tiver um argumento, por mais tosco que ele seja, a sua chance já aumenta em vários trabalhos. E quando o argumento é verdadeiro, real e forte, cara, vão te passar para o primeiro lugar, porque isso sensibiliza as pessoas. Então, o É poder do isso. pedido, o poder da razão, né? Isso tudo é muito forte, realmente. E sem dúvida, são pontos assim, né, da nossa conversa aqui, mas que são muito relevantes. É importante que o pessoal dê muita atenção nisso aí. Isso vai te dar autoridade, isso vai te trazer relevância. Acredite, ajudar traz relevância, traz autoridade. Meu amigo, onde é que os colegas, o pessoal já está pedindo aqui nos comentários, né? Onde é que os colegas te encontram? Para quem quiser se aprofundar mais nessa estratégia, como é que Cara, você tem alguma coisa hoje estruturada para a minha oferecer para os jornada na colegas? internet Como é que ela tá foi isso? essa, né, de ajudar. Ela é essa, né, de ajudar muitas pessoas aí na cardiologia. Eu comecei falando muito de cirurgia cardíaca, depois na cardiologia, até que passei a ajudar médicos a aumentar a sua autoridade e relevância na internet. Por isso que eu criei esse perfil aqui que a gente está conversando, que é o @pmd.sergiofrancisco. Então, nesse perfil, é isso que eu faço. Eu ajudo os médicos a aumentar a sua autoridade na internet. E o que vem depois disso é muita coisa, mas esse eu diria que é o pontapé inicial fundamental. Então, é esse perfil, eu ajudo médicos a isso, tá? E lá no perfil Sérgio Francisco JR, é o meu perfil, onde vocês podem ver tudo que eu ensino nesse perfil pequeno, eu estou aplicando lá. Né? Então, inclusive não sei se eu posso falar aqui, vou vou fazer uma Deve, live no deve. Zoom, né? Inclusive você está convidado também, vai ser uma honra lá se você puder assistir, depois até fazer comentários para mim em privado. No dia 11 de abril, fazer uma reunião só para médicos, onde eu vou mostrar isso. Como aumentar a sua autoridade na internet e relevância, ajudando pessoas nas redes sociais. Então, é basicamente essa Show. pegada aqui, lá dentro vão ter as oportunidades todas para os colegas. Então, essa é a minha presença na internet hoje. Bom. Pô, cara, muito, muito massa, velho. Eu realmente acredito que eu já te falei isso, né, no privado e vou te falar aqui em público. E principalmente eu falei isso em dezembro, quando a gente estava lá no evento do Érico, lá no 9, 10, 11. E principalmente agora, depois de ter visto meus alunos, cara, tendo resultados extraordinários, vou te falar de novo, cara, investe nisso, porque eu sei que você está. É um desafio, né, cara? É o desafio do sucesso, né? De ser bem sucedido, você fazer essas escolhas, né? Mas eu ponderaria, eu estou te sugerindo ponderar, né, a investir nisso, né? Parte do teu tempo aí, porque realmente é uma parada muito poderosa. E você Obrigado, merece, velho. cara. Eu poderia. Eu, então, assim, pô, quem é da minha audiência aí, quem é meu aluno, quem é me mentorando, pelo amor de Deus, segue o Sérgio aí e participa da aula, porque o cara é fera, o cara é bom, tá? E a parada funciona. E óbvio que
numa live aqui a gente não consegue, né? Mas a gente tá aqui, ó. O básico do básico, os fundamentos a gente deu para você. Agora, se você quiser se aprofundar mais, pô, segue o Sérgio, participa da aula. Provavelmente ele vai ter os próximos níveis aí para quem quiser se aprofundar nessa, não só nessa estratégia, né, mas em várias outras que existem aí, Exato. porque internet é o mundo, né, Sérgio? Exato. Tem E essa é uma estratégia, muita sim, oportunidade. cara. Começa por essa, como você falou, tá validada, né? Começa por essa, testa. Vai lá ver como é que eu faço. Quem tá na mentoria do Sidney vai lá ver a aula. Pô, começa por essa, custa nada, velho. Para de não seja a última flor do deserto, não, É, sério, só para mim que o vento não balança. Não, vai lá, faz, mete a testa, pezinho na água, né? E daí para frente o céu é o limite. Eu estou vendo agora os agradecimentos. Gente, por nada. E desculpa, eu não estava vendo os comentários de vocês até agora. Começou a aparecer só agora. Cara, e deixa eu fazer meu agradecimento e meu reconhecimento público também para você, porque não é brincadeira fazer o que você faz. De tipo, ensinar estratégias, de manter de um monte de coisa para manter o paciente com você e aumentar o quanto essa relação pode render em retorno financeiro no médio e longo prazo e trazer estabilidade para o médico e você se posicionar dessa forma na internet, passando por cima de todos os julgamentos. É, com certeza não foi fácil, mas você está tendo os frutos desse trabalho árduo, difícil e é merecedor de tudo isso. Então fica aqui meu agradecimento e meu reconhecimento público também. E todo mundo que está vendo aqui, ou ao vivo ou gravado, obrigado. né, se não sabe disso, saiba agora. Isso é muito poderoso. Que massa. Gratidão, irmão. Nada. Gratidão, tamo junto aí. E, e aí, ó, vamos aproveitar que a gente está nessa momento de gratidão, né? Ocitocinas liberadas, endorfinas liberadas. Você já tem, você talvez não saiba, né? Mas eu acho que eu não cheguei a te falar, mas eu estou te falando agora, né? Essa aula barra imersão que você fez para a mentoria está dentro do meu programa, cara. Então, os 1.100 alunos estão lá te conhecendo. Então, e aí para todo mundo que tá vendo essa aula, cara, todo mundo já é teu fã. Então, segue o Sérgio lá, para quem já assistiu a aula, para se aprofundar, né? Para quem quiser realmente levar sua mensagem para um nível muito mais alto. Então, é isso. Poucas pessoas eu coloco assim, eu faço o que eu fiz, tá? Eu acho que eu nem tinha te falado isso, estou te falando aqui em público. Então, as pessoas hoje, todo dia no direct, eu recebo, né? Deixa eu gravar uma aula, Ah, depois do com curso, sabe? certeza você deve receber um Aí eu monte de falo, propostas de colaboração e tudo. aí, aí, eu, aí eu falo assim, não, Pô, para de não é ser assim não, besteira. né? Cara, e você é tão. é, Então, meu irmão, você tá lá, tá? Você tá lá. Quem tá assistindo a Cara, aula, cara, já é seu eu fã. fico Pode, lisonjeado. durma E com isso. eu soube de Durma com forma. isso. Eu soube assim, mais ou menos, porque uma pessoa estava assistindo o teu curso do CVM e mandou um print para mim. Disse: Olha quem está dando essa aula aqui no curso. Aí mandou um print da minha aula, da tua mentoria, né? Eu falei, pô, que legal, cara. Então Que acho que o Sidney massa, cara. resolveu ampliar ampliar o ensinamento Abrir. aí para mais pessoas. Legal. Ah, cara, tudo que é bom tem que ser, a gente tem que abrir, cara. Tem que abrir. Então, por isso também que eu fiz questão de te chamar para essa live aqui, para a gente poder, né? Aqui vai se transformar em podcast, em conteúdo para todas as nossas redes. Eu quero que o máximo de pessoas possível aí conheça seu trabalho, cara, porque seu trabalho é do bem, né? E Seu como eu trabalho falo, é incrível, cara, velho. Então, a por vida isso que devolve, né? A vida devolve. Então, eu... compartilhe, ensine, não pense no ganho imediato, né? Se você está ali produzindo teu conteúdo para a tua audiência, de várias formas, ou com essa ou com outras que podem ser aprendidas, faça, né? Faça com força, faça com vontade, que a vida devolve. É assim que funciona. É isso, cara. É isso aí. Meu irmão, gratidão. Deus continue te abençoando aí para você ajudar tanto a galera que precisa melhorar lá da saúde cardiovascular, tanto
os médicos, os profissionais de saúde e os infoprodutores. Né? Vamos ver se eu arrumo o fôlego. É um problema bom. É um problema bom. Né, cara? É um problema bom ter que... Né? Amém, Deus te amém. abençoe Todos aí, nós. muita saúde, muita sabedoria. E tamo junto, Mesma cara. coisa. Se você precisar, tamo junto. Um abração. Valeu, pessoal.